Pessoal, vamos lá. Hoje tem um texto no UOL de leitura obrigatória por todos os aposentados do Brasil. O Flávio Bolsonaro vai ferrar com os aposentados. E o que ele pega? O Flávio Bolsonaro vai baixar o valor da aposentadoria e do salário mínimo? O texto é do Carlos Juliano Barros. E ele analisa aquela entrevista do Rogério Marinho, que é o coordenador da campanha do Flávio, de que o Flávio vai fazer uma nova reforma da Previdência para levar a aposentadoria para 70 anos de idade, vai fazer uma nova reforma trabalhista, vai, inclusive, desvincular o salário mínimo das aposentadorias. Inclusive, ele toca nesse ponto no texto, dizendo que, olha, falta o Flávio combinar com o eleitorado. Quando a campanha de fato começar em agosto, o candidato Flávio Bolsonaro vai mesmo pedir votos defendendo que um aposentado possa ganhar menos de um salário mínimo? Lembrando que dos cerca de 40 milhões de beneficiários do INSS, 70% ganham até R$ 1.621, o atual valor do salário mínimo fixado pelo governo federal. E quanto à valorização do salário mínimo acima da inflação, uma das marcas registradas das gestões Lula, Flávio Bolsonaro vai falar abertamente sobre a possibilidade de retomar a política do mandato do seu pai, abortando os reajustes reais. Olha, isso aqui é curioso. E a resposta é clara, né, pessoal? O Flávio vai tentar desviar desse assunto. Porque ele não pode jogar abertamente com o povo nesse ponto. Ele não pode chegar e falar, olha, o meu plano econômico é isso. Senão ele não ganha a eleição. Aí no texto ainda consta o seguinte: para quem tem a memória curta, vai aqui um breve lembrete. A sigla de Flávio Bolsonaro tentou com todas as forças derrubar a tributação mínima de até 10% sobre a minúscula minoria de 141 mil brasileiros com renda anual superior a 600 mil reais. A taxa foi criada pelo governo federal para compensar a isenção do imposto de renda concedida a cerca de 10 milhões de contribuintes que ganham até 5 mil mensais. Ou seja, os bolsonaristas foram incapazes de uma coisa tão... Porque isso aqui é notoriamente justo. E eles são tão descarados que eles foram contra. E aí ele conclui dizendo que, pelo histórico do PL, não há dúvidas sobre o plano de Flávio Bolsonaro, Rogério Marinho, Sóstenes Cavalcante e Companhia Limitada. Aposentado, fica a dica. A depender do resultado das eleições, é melhor já ir enxugando as despesas. Eu só queria mostrar um dado aqui que é bastante revelador de como tem muito aposentado que está ligado nisso, nessa questão de que o governo do Bolsonaro é destruidor para a vida deles. Olha só, o último Datafolha, esse que saiu essa semana, faixa de 16 a 24 anos, os jovens. Lula, em 2022, era 52 a 42 contra o Bolsonaro, 58 a 42. Agora, em 2026, Flávio vence de 51 a 49, ou seja, um empate, mas o Flávio ganhando ali nominalmente entre os jovens. E acima de 60 anos de idade, o Lula, agora em 2026, 59 a 41 contra o Flávio. Por quê? Porque o aposentado viu a questão do ganho real, né, das aposentadorias nesses 4 anos do Lula. E aí pesou, né? Isso pesa bastante. Inclusive, sobre essa questão de Flávio Bolsonaro, eu achei sensacional, quero mostrar esse trecho aqui pra vocês. O Renan Filho, ele foi no SBT News ontem e mandou uma pergunta que deixou o estúdio calado, os jornalistas ficaram em silêncio. Ele perguntou o seguinte, olha, o Trump quando tentou o golpe no primeiro mandato, quando ele voltou agora, ele foi muito mais agressivo do que ele foi no primeiro mandato. Ele fez coisas que ele não fez no primeiro mandato. No sentido de partir para uma ditadura, de silenciar a imprensa, de tudo. E o que o Flávio Bolsonaro faria, né, numa reedição aí da família Bolsonaro no poder? Onde isso pode chegar? E o estúdio ficou em silêncio, os jornalistas, porque a Globo fechou com o Flávio Bolsonaro, o pessoal tá fechado, o CNN então nem se fala, mas eles não pensaram nisso, não estão pensando nisso. Quer ver? O governo Trump, esse 2, ele é mais desencabulado do que o 1. Concorda? Em que sentido? Vamos explicar aqui. Tem coragem de fazer mais coisas. Eu sei o que é o desencabulado, mas... O encabulado é aquele que queria fazer uma coisa, mas está encabulado, com vergonha. O Trump 2 é mais desencabulado. Tem coragem de fazer umas coisas que ele não tinha no primeiro. Para além da bravata, né? Até nós, analistas de política, a gente... errou um pouco a dosagem nas análises no início desta edição. Não acreditava que ele fosse fazer o que diz. Né? Os próprios políticos americanos não acreditavam. Né? Os próprios políticos não. Então isso é um momento novo para a política e para a humanidade. Né? Nós estamos vendo uma nova ordem global ser construída à luz de governos desencabulados. O que significa um governo 2 bolsonarista desencabulado? Começa por anistia e vai até onde? Você acha que a população entende isso? Vai até o controle da imprensa livre, vai até golpe, vai até onde? Vai até onde, Basília? Então, assim, isso é uma conversa que vai acontecer. E sabe que gera esse constrangimento. Essa que é a verdade.
Bem, só pra gente já caminhar pro final do vídeo, eu vi essa publicação ontem do Flávio Bolsonaro. Parece piada, né? Assinei hoje mais uma CPI para investigar as condutas dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Antes dessa, já havia assinado o pedido de CPI do Banco Master, além de pedido de impeachment de outros ministros. Informo ainda que vou requerer a ampliação da investigação da CPI para incluir o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, pois o escândalo do Master ocorreu debaixo do nariz deles. Meus amigos, vamos por partes aqui. A primeira coisa, coloquem na Wikipédia a história do Daniel Vorcaro, tá? Pra ser uma coisa isenta aqui. Aí vocês vão ver que tá lá, atuação no setor financeiro. Quando que ele começa isso? Em 2018, Vorcaro adquiriu o Banco Máxima, que era um banco que estava quebrado e impedido de operar, inabilitado de operar pelo Banco Central do Brasil. Aí ele, em 2019, consegue o controle do banco, compra ali o controle do banco e consegue a aprovação regulatória do Banco Central para poder começar a operar. E renomeia o banco em 2021 para o nome de Banco Master. Pessoal, vamos lá. Ou seja, o Banco Master, tal qual conhecemos, ele se desenvolveu, a questão da captação dos CDBs, a 140% do CDI, tudo o que aconteceu de errado, tudo foi debaixo da gestão do Campos Neto. Hoje, diga-se de passagem, saiu essa notícia no ICL, um levantamento simples, pessoal, qualquer um podia ter feito isso, né? Daniel Vorcaro foi 24 vezes ao Banco Central durante a gestão Campos Neto. Aqui sempre chama atenção, né? Por que essa matéria não saiu na Globo? A Globo sabe disso, ela tem essas informações, CNN e tal, mas eles tiram totalmente o foco do Campos Neto, porque é protegido mesmo. Isso aqui, por si só, coloca o Campos Neto como bandido? Não. Mas aí você soma com o fato de que ele deixou correr solta essa questão dos CDBs, que ele deixou construir o Banco Master dessa forma aí. E aí o Flávio Bolsonaro disse que quer investigar o Galípolo, que foi quem liquidou o Banco Master. É uma coisa sensacional. E não posso deixar passar em branco o fato de que ontem o indicado do Flávio Bolsonaro lá para a gestão Cláudio Castro, no Rio de Janeiro, foi preso, né? O delegado Alessandro Carracena. Ele era o contato, inclusive, central do Flávio dentro da gestão do Cláudio Castro, por ajuda ao comando. Ele foi preso por tá naquele negócio do THJs, Comando Vermelho, envolvimento com o Comando Vermelho e tal. Bem, ontem saiu, só pra gente fechar aqui, ontem saiu aquela nota do escritório da Viviane Barsi, a mulher do Alexandre de Moraes, falando ali o que ela fez de contraprestação para o Banco Master. Ela cita um monte de coisa lá, tá? Nem vem ao caso aqui citar tudo, mas 36 pareceres jurídicos sobre temas previdenciários, temas regulatórios, temas... Enfim, inclusive ela disse que teve que contratar outros 3 escritórios especializados nos assuntos para auxiliá-la no cumprimento desse contrato. Agora, toda vez que o assunto Alexandre de Moraes, Banco Master, surgir, há que se ter em mente o seguinte: qual é o crime que juiz pode cometer? É o crime, normalmente, de venda de sentenças ou de decisões judiciais. Qual é a decisão judicial que o Alexandre de Moraes vendeu para o Banco Master em troca desse contrato? Não existe. Tá? Ou seja, não existe a materialidade do crime. Isso é uma coisa séria. Ele não tem nenhum caso do Master em que ele tenha votado, tá? Que ele tenha participado, que ele tenha julgado. Então, não tem como se falar de corrupção nesse caso, até o momento não surgiu nada, não tem a contraprestação dele em absolutamente nada. Inclusive, eu vi uma fala muito boa da jornalista Laura Capriglione sobre essa questão, sobre esse ponto que eu falei pra vocês. Alexandre de Moraes foi lá, foi aqui, foi acolá. Gente, nós não temos até o que seria a materialidade de o Alexandre de Moraes estar fazendo um trabalho oculto de defesa do Vorcaro. O que nós temos de materialidade é o seguinte: não foi feito porque o Vorcaro foi preso. Gente, é simples assim. Então, nós temos que pegar aí, isso é o material, o resto é ilação. Como disse o Alexandre de Moraes, é ilação. O que ele Pessoal, chegamos a março de 2026 e eu tenho uma coisa para dizer para vocês. O mercado digital está bombando. Com todas essas novas inteligências artificiais, ficou muito mais fácil para quem busca ali conseguir um trabalho, uma renda extra, trabalhando pela internet. Então, pessoal, o que vocês estão vendo na tela agora são depoimentos de pessoas que procuraram o Clayson e hoje estão faturando em dólar. Algumas trabalhando em dedicação exclusiva, mas a maioria trabalhando realmente na forma de renda extra. E, reforçando o que eu já disse, trabalhando de casa com a renda em dólar. Então é o seguinte, se você tiver interesse no assunto curiosidade, procure o Clayson no link que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Então é isso, pessoal. Eu fecho esse vídeo agora e a gente volta em uma próxima oportunidade.